Janeiro Branco, a campanha vai atender uma demanda mundial, eu acho, né? Que a pandemia foi mundial e principalmente depois dela que eu vi que muita gente perdeu, saiu da caixa, né? A pandemia colaborou bastante aí pro emocional das pessoas se desorganizarem, Ninguém é né? o mesmo, será que é? Eu acredito que não, Daércio. De alguma forma, todos nós fomos afetados. É. Alguns mais, outros menos, mas todos fomos afetados. E essa campanha do Janeiro Branco tá fazendo 10 anos esse ano. E ela começou aqui no Brasil. É. É, E por se espalhou pelo profissionais. mundo? Através de profissionais, né? Foi um psicólogo que idealizou e que começou há 10 anos atrás. E isso acabou se difundindo tanto no Brasil como já em países estrangeiros. Puxa, que Já em bacana. E países estrangeiros, né? Em outros países. esta é originária do Brasil. É. Porque muitas Começou campanhas aqui. que tem de câncer de mamas, as campanhas que tem durante o ano, não necessariamente começaram aqui. A gente fica pensando que é só no Brasil, e é o mundo inteiro, tá? E a nela. diferença dessa é justamente isso. Ela não começou por uma política pública ou veio do governo, né? Ela começou através dos profissionais que idealizaram aí o janeiro como um mês de repensar a vida, de planejar, de repensar sobre o futuro, tal. E o branco, né? Por a gente poder reescrever aí novos destinos, novos desejos. E foi através de profissionais. Mariana, deixa eu perguntar a tua opinião técnica e profissional, porque eu sou leigo nisso, mas eu vejo assuntos na internet dos mais diferentes, porque jornalista no interior não tem como ser especialista numa coisa, jornalista econômico, outro é jornalista político. A gente aqui tem que copiar Tem um que pouco ser de de tudo tudo. um pouco. E eu assisto muitos, ou começo a ver às vezes, muitos colegas seus da profissão de vocês, psiquiatras, psicólogos e tal, eles têm os seus canais lá na internet, muitos com, você percebe, com isso, com uma boa competência para isso, um histórico confiável. E alguns, às vezes, não só na sua especialidade. Os médicos que estiverem me ouvindo saberão. Tem médico na internet que eu duvido, às vezes, que seja médico. Então, a medicina e as pessoas, a humanidade está acreditando demais na ciência. O que é muito bom, tudo bem, não estou dizendo que seja mal. Mas está chegando conteúdo aí muito perigoso no meio disso tudo na internet. De gente que não é preparada para isso. No teu ramo, que é essa da emoção, né, da sua especialidade de psicologia e tal, você percebe o mesmo? Sim, Daércio. A internet tem assim, a gente tem acesso a qualquer coisa ali, né? E as pessoas vão se alimentando ali de vários conteúdos, muitas vezes sem um olhar crítico para aquilo. E da mesma forma que em todas as áreas temos profissionais bons, profissionais ruins, pessoas que são competentes no assunto e pessoas que muitas vezes vão falar bobagens, vão agir falar de alguns assuntos de forma que não são tão legais. A gente precisa aprender a usar a internet, né, com um olhar crítico, pensando sobre aquilo. Você falou sobre o interesse pela ciência, né? Buscar conteúdos de sites assim confiáveis, né, de fontes confiáveis, para a gente poder ter acesso a informações mais fidedignas sobre qualquer assunto, incluindo o da nossa área e da saúde mental. Você falou muito bem. Quem assiste tem que tomar cuidado, viu? Ver lá quem você acompanha. A Outro gente dia, pode entrar lá e falar qualquer coisa. por exemplo, para outras profissões, advogados. Tem advogados lá muito bons, dando conselhos, orientando e tal. Mas outro dia eu peguei um advogado que ela ensinava como enganar a lei da aposentadoria. Você vai se aposentar sem pagar nada. O macete é o seguinte. Aquilo se cai lá na OAB, o cara perde o de... Porque é muito absurdo. Todas as profissões, viu? E tem coisa boa também, vocês tomem cuidado, viu? Para não cair na... Né? De qualquer modo, o próprio meio pode ser útil se a pessoa escolher bem. Pode ajudar, inclusive, nessa campanha que estamos falando. Sim. Né?
Na verdade, foi a internet que difundiu essa campanha, né? Essa e outras campanhas. É um meio de comunicação extremamente aí, utilizável e muito que ajuda muito nessas situações. A questão disso do olhar crítico, eu acho que assim, quando a gente vai assistir um conteúdo, ver o que a gente assistir algo ali, a gente precisa tentar entender da onde vem. Sim. E buscar saber se é fidedigno, né? Tudo que é muito milagroso, a gente tem que desconfiar. Tudo que dá respostas muito rápidas e muito... na minha área, por exemplo, que dá respostas rápidas, que tem um efeito milagroso, a gente tem que desconfiar, né? Às vezes você vê lá um conteúdo fraquinho, ou então pilantra, aí você olha lá, 180 mil visualizações. Meu Deus do céu. Tem quem gosta, que coisa de louco, não? Pois é. De todos os males, o que tem sido mais comum acontecer nos tempos modernos? A ansiedade, seria ela? Sim, a ansiedade é o transtorno aí mais comum, tanto no Brasil quanto no mundo. Inclusive, o Brasil é considerado o país mais ansioso da América Latina. Né? Então, é um quadro que tem aí estourado nos últimos anos. Por que o brasileiro? Ele é mais emoção, é isso? Então, Daércio, eu acho que não tem uma explicação assim, uma explicação única para isso, né? Mas as pesquisas têm mostrado nos últimos anos que o grau de ansiedade no nosso país tem aumentado, é muito alto e tem aumentado consideravelmente. Não por acaso é o país que mais usa redes sociais. Os bancos fizeram uma análise há uns 20 anos atrás, quando tentavam implantar o sistema eletrônico para deixar o cliente mesmo se virar com a máquina, que no Reino Unido pegou rapidinho o negócio da máquina lá, porque o inglês não gosta muito de ficar conversando, a máquina para ele foi uma coisa maravilhosa. E eles percebiam na época que era mais difícil de impor no sistema bancário a máquina para atender. Por quê? Porque o brasileiro adora dar um tapinha no ombro de não sei quem, conversar com não sei quem, dar um aceno pro gerente. Ele é mais emoção. Talvez por isso, né? Pode ser. Um dos fatores pode ser. A ansiedade tenha sido mais cruel aí nesse caso. E a gente percebe na realidade ali do nosso dia a dia o quanto isso tem aumentado em todas as faixas etárias. Os adolescentes aí, principalmente, com muitos sintomas. Principalmente adolescentes? Eu acho que no geral tem aumentado, mas a gente tem percebido que a população aí dos adolescentes, das crianças, da pandemia para cá, tem sofrido muito as consequências em relação a isso e tem surgido com muitos sintomas. Porque eles já têm uma idade mais ativa ali, ou porque eles não sabem lidar com isso ainda? Seria isso? Tudo junto, uma personalidade de informação, né? Com excesso de informações, com o acesso aí à internet sem limites, acesso a todos os conteúdos, bombardeado por todos os assuntos, com as comparações das redes sociais, né? A vida do outro é sempre melhor que a minha. Esse é o grande mal, né? E tudo isso tem trazido essa coisa da insatisfação com a própria vida e causado angústia e sofrimento, principalmente em quem não tem a habilidade aí para lidar e para separar as coisas dentro de si. Você lembrou bem. Eu estou insistindo em redes sociais, minha gente, para lembrar vocês que hoje em dia a gente está mais nela do que na família da gente. Pra você ter uma ideia. Né? Então ela tem um poder enorme em cima da gente. Ainda mais o brasileiro, que é o campeão mundial de usar internet. Sabiam? Pois bem, aí você tocou num assunto interessante, porque é a internet que permite um negócio perigoso que se chama comparativo. A pessoa tá levando uns perrengues da vida, que a vida tá dura para ela, ela olha no Facebook lá, tá um na praia lá, o outro tá fazendo umas comidas diferentes, o outro comprou um carro novo, o outro não sei o que, ele olha tudo aqui. Porque quem publica não publica perrengue. Lá tudo é lindo, é a ilha de caras. O Facebook é a ilha de caras de quem não é famoso. Que somos nós todos. Bem, a gente olha lá e fala, mas como é que eu trabalho que nem uma mula e não consigo estar na praia igual o Zé? O Zé lá na praia. Aí ele vai passando a próxima postagem.
Caramba, olha aqui, rapaz, o Sidney trocou o carro e eu trabalho que não uma mula e tô com meu Chevette. Quando você começa a comparar, você começa a sofrer. É isso. Sim, e isso tem sido algo muito comum. E nos adolescentes isso acaba ficando muito mais forte, justamente por a personalidade ainda estar em formação. E muitas vezes, por exemplo, existe a comparação até do corpo, né, das características físicas que causam, daí porque a hora que posta lá enche de filtro, tá sempre lindo, Ah lá, é maravilhoso. ou os famosos aí, né, sempre muito bem arrumados, sempre lindos, com corpão, e vive na isso. academia, e não sei o que fit, e a meninada muitas vezes daí olha aquilo, Não sabe se lidar com compara isso. e fica extremamente insatisfeito com o que é real, né? Eu acho que a dificuldade está em perceber aquilo como aquilo não é real daquela forma, Mas né? é só É o uma jovem realidade criada. Só o jovem que não sabe entender? Só o jovem não. Na grande maioria, os adolescentes têm essa dificuldade, mas a gente vê isso nos adultos também. Né? E nas pessoas de mais idade? Eu tô perguntando isso porque eu também tô entrando na... E a vida, pra mim, tá ficando mais barata, mais simples. Eu tô pouco me lixando com um monte de coisa que antes eu me... Tá ficando gostoso, pra falar a verdade, viu? Ser velho não é ruim, não. Pelo menos enquanto tiver saúde. Porque o que os outros pensam de mim, eu tô pouco me lixando. Antes a gente se preocupava. Não quero nem saber. Eu tô em paz com a minha consciência. Você tinha que não sei o quê, aquelas coisas e tal. E parecia que o gramado do vizinho sempre era bonitinho, o meu tá com a grama alta. E o apartamento do vizinho sempre tem festa, o meu não tem. Hoje eu tô pouco me lixando, contanto que o vizinho não põe som alto para me atrapalhar, ele faz o que ele quiser, a vida é dele. Eu vivo do meu jeito. Daí a minha pergunta, na terceira idade, esse troço de comparar funciona tão forte quanto nas outras idades? Eu não sei se tão forte, que existe também existe, a gente percebe que existe, mas eu acho que um pouco menos intenso do que nas idades mais jovens, né? Eu acho que tudo isso tem muito a ver com a quantidade e a qualidade do que se consome na internet e nas redes sociais. E isso vai mudando conforme a idade. Então, as pessoas mais velhas acabam consumindo outros tipos de conteúdo também. Eu acho que também existe essa comparação, mas acho que de uma forma um pouco mais amena. E as pessoas, como você disse, nessa idade, já estão com uma visão de vida diferente na maioria das vezes. Então, a comparação não é tão intensa, né? Mas é sempre esse comparativo. A vida dos outros parece que é uma maravilha, da gente tá num perrengue danado. E isso, de alguma forma, é sempre disparador de sofrimento. É, né? Né? Pra quem não sabe lidar com isso e entender. Né? O cara não entende que no apartamento do vizinho, no exemplo que eu dei lá, que tá em festa, e no meu não tá, além de ser um problema dele, eu vivo do meu jeito, ele vive do dele, se ele gosta de festa e tudo mais, tem um outro componente na história aí. Você não sabe os perrengues dele. Você só escutou a festa. O que ele pula miudinho lá, você não sabe. Fica parecendo que a vida dos outros é perfeita, da gente não. Ele também tem problemas. O gramado do vizinho tá mais bonito que o teu, porque também ele deve gastar muito mais para cortar grama, entende? E quanto ele paga para cortar grama, você não foi ver, você só viu o que parece bonitinho, né? Esse tal, o comparativo é um negócio perigosíssimo na vida da pessoa, se não souber lidar com isso, né? Te faz refém daquilo que você não precisa, que você acaba comprando por um preço que você nem pode pagar. Não, porque se alguém aqui tem um iPhone de 15 mil, vou comprar um de 15 mil. Você se mata, faz em 20 prestações e se mata para pagar. Para quê? O problema é do amigo lá, se ele tem ou não. Assim deveria ser, mas não é. Estamos todos sofrendo muito. E eu estou insistindo muito nisso porque o celular, a internet, manda mais na gente do que a família da gente, do que tudo. De tanto que a gente se entregou para ela. Ela não é pouco, não. Ela faz... E tem coisa boa lá, hein? A internet também é muito bom, né? Tem os dois Se lados. souber usar. Exatamente, é o que você estava falando, o que a gente estava falando no início. Depende muito de qual conteúdo a gente consome lá. Né? O que a gente está assistindo, se a gente vai olhar aquilo com um olhar crítico ou não, se vai pensar a respeito do que está assistindo e não comprar aquilo tudo de uma forma pronta.
nem dá tudo como certo e definitivo. Questione, né? Isso. Porque senão você cai em roubada aí. Nos influencers, não é isso o nome lá? Os influencers tem cada um que não cuida nem da própria vida, quanto mais dos outros. E com isso a automedicação deve estar bombando nessa área, né? Sim. Uma coisa que a gente percebe, assim, o acesso às medicações ainda não são, nessa área, não são tão fáceis, porque exige receita, né? Mas sempre, para tomar uma medicação na área da saúde mental, é preciso o acompanhamento médico. São medicações que, assim, as pessoas ainda têm muito preconceito da Laércio. Né? Muitas pessoas têm muito preconceito, mas quando esse preconceito vai diminuindo, essa coisa da automedicação muitas vezes entra de sola aí, das pessoas acharem que vão saber tomar, é só tomar um remedinho para dormir, é só tomar um remedinho para ansiedade, e a coisa não funciona assim. Né? Cada quadro exige um tipo de medicação, são tratamentos que exigem acompanhamento, que precisa de uma regularidade, de um tempo específico de tratamento, e quem sabe dizer isso é o médico. Né? Nós não sabemos para tomar para nós mesmos, e quem medica e quem passa as medicações são os médicos, psicólogo não medica. Isso é um outro conteúdo que muitas vezes a gente pode encontrar na nossa área. Psicólogos falando sobre medicação ou indicando coisas assim. Eu vejo umas coisas aí. Foge. Não pode, não não diz respeito à nossa área. Cuidado com internet, conselhos médicos de internet. Vê o histórico do sujeito, vê o currículo dele, quem é ele para falar sobre aquilo. Só depois você confia o teu tempo aí para assisti-lo. Não entra em roubada. A internet tá lá, não quer dizer que porque tá lá é verdade. E eu acho, Laércio, também pesquisar o mesmo assunto em diversos sites diferentes e sites confiáveis, para ver se aquilo procede. Eu acho que essa é uma forma da gente aí selecionar conteúdos também. Ok. Alguma pergunta, Adalberto? Não, legal falar um pouco disso, a gente entender o que é cuidar da mente, né? Quando a gente fala cuidar da mente, pensa que a pessoa realmente é louca. E não é, tem tantas outras coisas que acontecem no dia a dia. Já passou esse tempo, mas tem gente que ainda pensa assim, tem gente que ainda pensa, infelizmente, tem gente que ainda pensa. A última pergunta, Mariana. Então nós sabemos que tem um problema, a pessoa está ouvindo lá, realmente eu preciso mudar, eu preciso de um aconselhamento, tal. Vamos pensar aqui em Matão, rede pública. Como é que está a possibilidade de que o cidadão encontre na rede pública isso? A rede pública em saúde mental de Matão, como a gente já falou outras vezes aqui, é uma rede robusta para a cidade, para o tamanho de cidade que a gente tem. Né? Matão sempre foi pioneiro nos cuidados em saúde mental. O Centrinho, que é o Centro de Saúde Mental Infantil, começou há 31 anos. Então, isso na época já foi muito pioneiro para a cidade. Depois fomos pioneiros em abrir o ambulatório de saúde mental, o CAPS 2, há 21 anos. Então, temos serviços de saúde mental aí na rede pública que funcionam, que têm profissionais. Temos problemas, temos filas de espera muitas vezes, mas o que a gente consegue atender ali no momento, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Temos o Centrinho, que atende crianças de 0 a 12 anos, o Ambulatório de Saúde Mental, adolescentes e adultos, o Núcleo de Prevenção de Violência, que atende as vítimas de violência de qualquer idade, com uma equipe de psicologia, o CAPS 2, que atende os transtornos mentais severos, persistentes e que é referência no nosso município para as pessoas com tentativas de suicídio, com ideação suicida, né? E o CAPS AD, que é onde a gente tem uma equipe especializada para o tratamento de dependência química. Todos os serviços especializados de saúde mental atendem demanda espontânea, não necessariamente precisam de encaminhamento médico. Isso que eu ia perguntar. Né? Você está falando que tem, mas tem e tem que esperar ou tem e está pronto para atender? Depende a área e depende o serviço, né? Nós temos médicos psiquiatras que a gente está conseguindo aí consultas próximas, mas na área de psicologia, por exemplo, a gente tem uma fila de espera para o atendimento, sim. É um tratamento que leva tempo, né? A pessoa que chega ali não vai para uma consulta e volta daqui 2 meses. É um tratamento semanal, né? Que leva tempo. Então, até essa pessoa receber alta e a gente poder chamar outra,
Isso demanda aí, e a nossa demanda está crescendo cada vez mais. As pessoas também podem procurar orientações no PSF, no ESF do bairro, no posto de saúde, né? Os clínicos e a equipe ali dos ESFs também estão aptos a orientar aonde procurar ajuda. E os serviços de saúde mental podem ser acessados diretamente pela população. Ok. Sua última pergunta aí, Você Adalberto? acompanhando a gente através do facebook.com.br Matão, a Joana, da cidade Joana. de Dobrada. Bom dia, Joana. Ela fala o seguinte, tá? Que todo dia ela acorda que parece com uma tristeza, sempre na parte da manhã. E as vizinhas, conversando entre as vizinhas, pelo que eu entendi aqui, fala que é depressão. É tristeza ou depressão, se tem diferença? Essa é a pergunta dela. Bom dia, Joana. Tem diferença sim, né? A tristeza é um sentimento que faz parte do nosso cotidiano. Todas as pessoas, é uma das emoções que a gente tem, um dos sentimentos que a gente tem, que fazem parte da nossa vida. A gente sentir tristeza em determinadas situações, né? Porque aconteceu alguma coisa, em períodos específicos, faz parte da vida. O que você precisa é conversar com um profissional sobre isso, para tentar entender há quanto tempo você se sente assim, para o profissional te ajudar a diagnosticar isso. Se isso está virando um transtorno, se isso é apenas uma fase da sua vida, é importante procurar ajuda e conversar com algum profissional. Aí na sua cidade você pode procurar o posto de saúde e conversar sobre isso para ser orientada do que é melhor fazer. Ok. Obrigado, Mariana, pela presença. Eu que agradeço mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aí sobre mais uma campanha. Isso só é possível porque os técnicos, gente que entende, vem e fala. Eu repito, cuidado com medicina de internet, de podcast, de YouTube, lá, cuidado, viu? Tem muita gente ali que às vezes até fez medicina, mas não é o melhor para aconselhar às vezes, né? Vê alguém que tem coisa boa lá, hein?